bom dia, boa tarde ou boa noite, tá? Então, hoje a gente vai continuar o nosso conteúdo explicando, né, as causas da variabilidade genética. Na aula passada, nós falamos da mutação, né? Hoje, nós vamos falar, então, da recombinação gênica, tá? Que é um fator aí que aumenta, então, a variabilidade genética. Então, o que seria a recombinação gênica? A recombinação gênica é uma mistura de genes provenientes de indivíduos diferentes que ocorre na reprodução sexuada. Traduzindo isso, quando nós vamos formar os nossos gametas para nos reproduzirmos, os nossos genes são recombinados, ocorre uma mistura desse material que nós já temos. Essa mistura ela ocorre por meio de dois processos que ocorrem na meiose. O que é a meiose? A meiose é aquele mecanismo de produção de gametas, aquela divisão celular que ocorre nas nossas células para a produção dos gametas, tá? Então, essa mistura de genes ela vai ocorrer por meio do crossing over e por meio da segregação independente. Produz gametas com diferentes combinações, tá? Então, nós temos uma quantidade enorme de tipos de gametas diferentes que podemos produzir durante a vida. Os genes dos pais recombinam-se e são transmitidos aos descendentes. Então, eu não vou transmitir ao meu descendente, ao meu filho, o gene da mesma forma como eu ganhei dos meus pais. Esses genes que eu ganhei dos meus pais, eles vão sofrer um processo de recombinação gênica para que eu possa transmitir aos meus filhos. Ocorrem novos arranjos nos indivíduos, nos quais a seleção natural vai atuar. E isso gera, então, a maior variabilidade genética. Por conta disso que os indivíduos da mesma espécie são diferentes entre si, por conta dessa recombinação gênica. Vamos ver como que ela acontece. Então, uma das causas é o tal do crossing over. O que é o crossing over? São trocas de pedaços de cromátides homólogas que provocam o surgimento de novas sequências de genes ao longo dos cromossomos. Então, vamos supor aqui esses dois pares de cromossomos homólogos. Vamos supor que o vermelhinho eu ganhei da minha mãe e o verdinho eu ganhei do meu pai. Quando eu vou formar os meus gametas, esses cromossomos homólogos, eles vão sofrer o crossing over. Eles vão trocar pedaços entre si. Vai ocorrer esse quiasma, que é quando uma perna de um cromossomo se sobrepõe à perna do outro cromossomo. E agora, aquele cromossomo que era verde, ele tem um pedaço do vermelho. E o cromossomo que era todo vermelho, agora ele tem um pedaço aqui, ó, do cromossomo verde. Então, ele já não é mais igual ao cromossomo que eu recebi da minha mãe e nem esse aqui é mais igual ao cromossomo que eu recebi do meu pai. Ele sofreu, então, esse crossing over, essa recombinação de genes. E vai ser dessa forma que eu vou transmitir aos meus descendentes. Aqui na imagem está mostrando que ocorre com um par de cromossomos homólogos. Nós, da espécie humana, temos 23 pares de cromossomos homólogos. Então, o crossing over ele pode ocorrer em todos os 23 pares, na metade, em 75%, em 80%, em 45% dos cromossomos homólogos. Então, isso é muito variável. Por isso que a gente tem um número quase que infinito de possibilidades de novas recombinações nos nossos gametas, tá? Então, aqui, ó, e agora a gente vai ver como que a segregação independente atua. Então, aqui eu tenho uma célula somática com dois cromossomos homólogos, um par. Mas lembrando, o que ocorre com um par de cromossomos homólogos ocorre com todos os outros. Cada espécie tem um número X de cromossomos homólogos. Da espécie humana são 46 cromossomos homólogos, ou seja, 23 pares de cromossomos homólogos. Cada espécie tem o seu número e o crossing over e a segregação independente, ela acontece com
todas as espécies de seres vivos, tá? Que se reproduzem de forma sexuada, que produzem gametas, que totalizam 99% dos organismos vivos que nós temos no planeta. Nós temos exceção de algumas bactérias, né, que se reproduzem por cisciparidade, mas ao longo do processo evolutivo elas arrumaram formas de recombinar, de misturar o seu material genético para que elas não fiquem todas iguais, tanto é que elas estão aí, né, plenas e absolutas e provocando infecções nos seres humanos, né? E alguns outros organismos que reproduzem de forma assexuada, mas são muito poucos. Para a grande maioria, o que vale é isso daqui. Então, tá aqui a minha célula somática, eu tenho um cromossomo vermelhinho, um cromossomo branquinho. Esses cromossomos, quando vai ocorrer o processo da meiose, o processo de formação dos gametas, ele vai, então, sofrer o crossing over, que foi aquilo que eu mostrei na imagem anterior. Tá vendo aqui? O vermelhinho fica agora com um pedaço do branquinho e o branquinho fica com um pedaço do vermelhinho. Esse cromossomo aqui vai agora se dividir, né? A célula vai se dividir e esse cromossomo vai se dividir ao meio, porque os gametas, que são essas células finais aqui, eles têm só metade do número de cromossomos da espécie. Então, essa primeira célula aqui, ela não tinha 2 cromossomos, os gametas vão ter o quê? Só um. Por quê? Porque um gameta com metade, quando encontra com outro gameta com a outra metade, reestabelece-se o número de cromossomos da espécie. Então, na nossa espécie, na espécie humana, nós temos nos nossos gametas 23 cromossomos. Então, nos óvulos tem 23 cromossomos e no espermatozoide 23 cromossomos. Quando essas células se encontram no momento da fecundação, 23 cromossomos do óvulo com 23 cromossomos do espermatozoide vai formar uma célula com 46 cromossomos, que é o número da nossa espécie. Então, a segregação independente é isso aqui. Tá vendo? Esse cromossomo aqui vai se partir ao meio e esse aqui também vai se dividir ao meio. Aqui, esse gameta vai ter metade do cromossomo com a informação do vermelhinho e a outra metade com o branquinho. Esse aqui todo vermelho, esse aqui metade com vermelho, metade com branco, e esse aqui todo branquinho. Então, aqui eu tenho 4 gametas com configurações totalmente diferentes umas das outras. Cada um desse gameta vai se encontrar com outro gameta que também sofreu esse processo de segregação independente e de crossing over. Então, com isso, eu tenho novos rearranjos dos genes, e esse fato aumenta e muito a variabilidade genética das populações, tá? Então, os alelos de cada gene, localizados em diferentes pares de cromossomos homólogos, se separam independentemente e determinam características distintas. Então, aqui é uma outra figura mostrando agora em vegetais, né? A ocorrência aqui do crossing over, só porque aqui está tratando de 4, né? Essa célula somática aqui tem 4 cromossomos e aqui nos gametas nós temos 2 cromossomos em cada, mostrando aí todos os possíveis rearranjos desses genes que vão provocar características distintas e uma característica não interfere na outra. Aqui a gente observa essa vagem amarela e lisa, aqui eu já tenho uma vagem amarela e rugosa. Aqui eu tenho uma vagem verde rugosa e aqui embaixo eu já tenho uma que é verde e lisa. Então, uma característica não interfere na outra, tá? Então, qualquer alteração no material genético vai provocar variações nos indivíduos de uma mesma espécie. Então, essa alteração ela pode ocorrer por mutação ou por recombinação gênica, que é o crossing over. E essas variações nos indivíduos de uma mesma espécie vão passar para onde? Para os gametas, que são as unidades
reprodutoras. Esses gametas com variações vão ser transmitidos aos descendentes, que vão ter características variadas. Então, com isso, eu estou aumentando a variabilidade genética das populações, ok?